O homem que inventou o pecado, parte 11:12. A multidão, completamente capturada pelo momento, ouvia em reverência. Muitos começaram a se ajoelhar diante de Arã, em um gesto de submissão e aceitação do que ele estava prestes a ensinar. O poder que ele exercia sobre as pessoas naquele instante transcendia qualquer força material. Ele havia se tornado o guia espiritual que os levaria a uma nova forma de devoção, onde a palavra, a oração, seria a arma contra o pecado e a chave para a redenção. Soberano nosso, que governa sobre nós, seja bendito o teu nome e tua vontade. Venha a nós o teu comando, tua ordem se faça, dentro e fora do palácio. O sustento diário nos dá com tua graça, e perdoa nossas falhas e desobediências, assim como denunciamos aqueles que contra ti se rebelaram. Não nos deixes cair na tentação da rebeldia, e livra-nos do caos e da desordem. Pois teu é o reino, o poder e a justiça, para sempre e todo sempre, sob tua proteção, vivemos e obedecemos. Zafar, que há muito tempo havia rompido com Arã no calabouço do palácio, ainda o seguia como uma brisa, um observador invisível, sempre à espreita. Mesmo sem a proximidade física, Zafar não conseguia se desligar completamente do destino de Arã e da cidade de Zarates. Naquele momento, enquanto Arã hipnotizava a multidão com suas palavras de obediência e redenção, Zafar, frustrado e indignado com o que via, decidiu que era hora de intervir de maneira mais direta. Assim, como tantas vezes fizera quando Zarates era apenas um pequeno assentamento, Zafar começou a se materializar, emergindo do meio da multidão como uma figura corpórea, seu semblante carregado de ira. Sua voz, cortante como o vento, ecoou pelo ar, interrompendo o discurso de Arã. Embuste, enganador, farsante, Zafar bradou, sua figura ereta entre os cidadãos, que imediatamente se afastaram, confusos e assustados. A presença de Zafar, tão repentina e imponente, trouxe um silêncio denso sobre a multidão. Muitos não entendiam o que estava acontecendo, mas a autoridade com que ele falava e a intensidade de suas acusações eram suficientes para plantar a dúvida nos corações de alguns. Arã, por um breve momento, ficou desconcertado. Os olhos de Arã, que até então transmitiam confiança inabalável, se estreitaram, e sua respiração se tornou mais lenta. No entanto, ao reconhecer seu antigo mentor, aquele que outrora o guiara e que agora o enfrentava, Arã rapidamente recuperou a calma. Respirou fundo, ajustou sua postura e, com a serenidade que vinha cultivando diante do povo, observou Zafar com uma expressão de profunda compreensão, como se estivesse pronto para enfrentar a tempestade que aquele encontro traria. Zafar, com uma presença imponente, subiu ao lado de Arã no monte de pedras, suas palavras carregadas de um fervor que desafiava tudo o que Arã vinha construindo. A multidão, inicialmente em choque, foi tomada por uma tensão crescente à medida que Zafar começou a falar, sua voz ecoando pelas ruas. Não precisamos de deuses, começou Zafar, sua voz firme, como se quisesse romper as correntes invisíveis que prendiam a mente do povo. Não precisamos do soberano, e certamente não precisamos de oração. Suas palavras eram ousadas, quase blasfemas àqueles que já haviam sido enfeitiçados pelas palavras de Arã, mas a maneira como ele falava com tanta convicção e paixão começou a criar rachaduras na certeza que havia sido cuidadosamente implantada. Nós, povo de Zarates, somos capazes de nos governar, de nos guiar, sem que nos forcem a venerar falsos deuses ou tiranos. Zafar fez uma pausa, sua voz agora mais afiada, quase acusatória. Olhem para o homem que vocês chamam de soberano, aquele que manda matar homens indefesos, mulheres e crianças, ele não tem nada de divino. Não passa de um assassino com uma coroa. Vejam a suntuosidade com que vive. O palácio onde mora, cercado por riquezas, e as jovens que ele mantém escravizadas. É isso que vocês chamam de divino? É essa a vontade dos céus? Zafar balançou a cabeça, seu olhar penetrante varrendo a multidão, que agora começava a murmurar entre si. Onde está a divindade nisso? Onde está o equilíbrio e a justiça? Ele deu um passo à frente, colocando-se no centro do monte de pedras,
sua figura quase se agigantando diante da multidão. O soberano usurpa o verdadeiro poder de Zarates. Ele não é nada além de um tirano, um homem que tomou para si o que não lhe pertence. Zafar ergueu o braço, apontando para o palácio que se erguia ao longe, um símbolo de opulência e dominação. O verdadeiro poder de Zarates não reside nele, não reside em nenhum soldado ou deus criado para nos manter submissos. O verdadeiro poder de Zarates reside no povo de Zarates. As palavras de Zafar começaram a incendiar a multidão. O murmúrio que antes era tímido começou a crescer em força, enquanto muitos dos que antes estavam imóveis em obediência a Arã agora trocavam olhares desconfiados, começando a questionar o que haviam aceitado como verdade. Vocês, continuou Zafar, sua voz agora carregada de um sentimento de revolta e libertação, vocês têm o poder. Vocês sempre tiveram, é o seu trabalho, seu suor e suas vidas que sustentam este reino. Vocês são a força verdadeira, e o que estão recebendo em troca? Pobreza, sofrimento, e ordens de um homem que não se importa com vocês, mas apenas com seu trono dourado. Zafar finalizou suas palavras com uma quietude quase ameaçadora, esperando a reação da multidão que agora fervia de dúvida e inquietação. O controle de Arã sobre o povo começava a vacilar diante das verdades incômodas que Zafar trazia à tona. Arã, percebendo a inquietação que tomava conta da multidão, soube que precisava agir rapidamente para reconquistar o controle que Zafar estava minando com suas palavras provocadoras. Com um movimento calmo, mas carregado de autoridade, ele ergueu o cajado, fazendo o ar vibrar ao seu redor. O murmúrio da multidão começou a se acalmar, e todos voltaram seus olhos para ele. A presença de Arã ainda carregava um peso inegável, e, mesmo diante do desafio de Zafar, sua figura exalava uma calma que impunha respeito. Escutem-me bem, Arã bradou, sua voz ressoando por entre os presentes como uma força implacável. Não há pecado maior do que desafiar o soberano. O tom de sua voz, que agora transparece uma seriedade absoluta, cortava o silêncio como uma lâmina. Pois, desafiando o soberano, vocês não desafiam apenas um homem. Vocês desafiam os próprios deuses que guiam nossas vidas, que nos mantêm seguros, que nos concedem ordem. Tudo o que temos, tudo o que somos, depende da vontade divina expressa através do soberano. Ele fez uma pausa, permitindo que suas palavras penetrassem fundo nas mentes dos que estavam diante dele, muitos dos quais ainda lutavam para absorver o que Zafar havia dito. Lembrem-se do que eu ensinei a vocês sobre os verdadeiros tesouros, continuou Arã, sua voz agora mais suave, quase paternal. Eles não pertencem a este mundo. O ouro, as posses, as riquezas da terra, tudo isso é passageiro. O que importa é a justiça divina, a justiça que vem após a morte, quando seremos julgados pelo quanto obedecemos, pelo quanto seguimos a ordem que nos foi dada. Ele então virou-se para Zafar, o olhar firme, mas sem a ira que poderia ter sido esperada de alguém que estava sendo desafiado em público. Dando ouvidos a este demônio, vocês viverão em pecado, advertiu Arã, com um tom sombrio. Vocês se afastarão da luz que eu trouxe até vocês e mergulharão na escuridão que ele promete. E saibam disto, o sofrimento de vocês aumentará cada vez mais. A desobediência não trará liberdade, não trará poder. Apenas mais dor, mais caos, mais destruição. As últimas palavras de Arã pairaram no ar como uma ameaça silenciosa, mas muito clara. Ele estava advertindo a todos que o caminho de Zafar levaria à ruína, que o desafio ao soberano, e portanto aos deuses, resultaria em um aumento exponencial do sofrimento. Ele estava oferecendo ao povo de Zarates uma escolha: a segurança na obediência ou a condenação na rebeldia. E, em sua voz, havia uma confiança inabalável de que o povo, diante de tal advertência, se voltaria novamente à ordem que ele havia estabelecido. Zafar, ao perceber que as palavras de Arã voltavam a envolver a multidão como uma rede invisível, soube, em seu íntimo, que estava perdendo Zarates. A cidade, outrora livre e sob a influência de sua brisa sutil, estava agora completamente enfeitiçada pelo poder que ele próprio, há tanto tempo, havia conferido a Arã.
A desigualdade social, antes latente, havia sido cristalizada ainda mais por aquele que usava as palavras como correntes, mantendo o povo preso a promessas vazias de salvação e tesouros espirituais que nunca chegariam. Enquanto observava a multidão, Zafar sentiu uma mistura de frustração e desespero. A cidade, que ele tanto havia lutado para construir e proteger, estava caindo nas mãos de uma falsa ordem, uma autoridade que não trazia justiça, mas apenas reforçava a opressão. Ele sabia que, se Aram continuasse a exercer esse poder, Zarate seria condenada a viver sob uma tirania velada, disfarçada de obediência e fé. Então, Zafar tomou uma decisão extrema. Sem hesitar, e sabendo que não haveria outra chance de salvar o futuro da cidade, ele retirou de suas vestes um punhal, um pequeno artefato que trazia consigo há séculos, e avançou em direção a Aram, sua mente tomada pela urgência. A multidão, hipnotizada pelas palavras de Aram, não percebeu o movimento até ser tarde demais. "Você não vai fazer isso com a minha cidade", sussurrou Zafar, com uma fúria contida, enquanto agarrava Aram por trás e, em um movimento rápido e decisivo, cortava sua garganta com o punhal. O som do punhal rasgando a carne foi abafado pelo grito de Aram, que levou as mãos à garganta, o sangue escorrendo por entre seus dedos enquanto ele cambaleava, ainda tentando entender o que havia acontecido. A multidão ficou em choque absoluto. O líder que havia dominado suas mentes e corações, o homem que parecia invencível, agora se ajoelhava diante deles, o sangue manchando seu hábito negro. Aram tentou falar, mas sua voz estava perdida, sufocada pelo ferimento mortal. Seus olhos, antes tão firmes e controlados, agora estavam arregalados de terror e surpresa. Zafar, com o punhal ainda em mãos, observou Aram cair aos pés do monte de pedras. Sua respiração estava pesada, mas não havia arrependimento em seus olhos. Ele havia feito o que era necessário, o que acreditava ser a única maneira de salvar Zarates do destino que Aram queria impor. O caos se instalava, e a multidão, que até então seguia Aram cegamente, agora se via perdida, sem direção, diante do súbito assassinato de seu guia. O céu, normalmente claro e abrasador sobre Zarates, começou a escurecer de forma anormal. Nuvens densas e sombrias se reuniram no horizonte, movendo-se com uma rapidez e um peso que pareciam desafiar as leis da natureza. Os ventos, que antes sopravam suaves pelo deserto, começaram a ganhar força, trazendo consigo uma inquietação inexplicável. O ar estava pesado, denso, como se a própria atmosfera pressentisse o castigo iminente. Enquanto os cidadãos de Zarates olhavam para o céu com preocupação, sem compreender o que estava por vir, uma chuva fina começou a cair. Mas não era uma chuva comum. As gotas eram espessas, pesadas como pedras líquidas, e pareciam bater no chão com um som oco, quase como tambores rituais. Os homens, mulheres, as crianças, os animais, todos pararam, confusos e atônitos, enquanto aquela água densa encharcava as ruas de poeira da cidade. No entanto, aquela chuva fina e perturbadora foi apenas o prenúncio do que estava por vir. De repente, o céu se rasgou. A chuva fina deu lugar a torrentes violentas, que caíam com uma força sobrenatural. Era como se os céus tivessem se rompido por completo, derramando sobre Zarates uma fúria descomunal. As gotas se transformaram em lâminas líquidas, golpeando o solo e os edifícios com uma intensidade que ninguém jamais havia visto. As ruas de areia começaram a se transformar em lama, e a cidade, que antes florescia no deserto, foi subitamente engolida por correntes de água que se formavam a uma velocidade aterradora. O vento uivava, carregando consigo o som de vozes antigas, talvez os próprios espíritos da natureza invocados pelo Conselho de Gênios. O Conselho, em sua decisão implacável, havia ordenado que a destruição fosse total, um castigo pela arrogância de Zarates, que ousara desafiar a ordem natural imposta pelo tribunal. Zafar, que tanto manipulara as forças da natureza em favor de sua própria vontade, agora observava, impotente, a fúria das águas que ele jamais poderia controlar.
Os rios, que antes serpenteavam pacificamente ao redor da cidade, transbordaram. Enormes torrentes de água se formaram ao redor de Zarates, como se os deuses do deserto tivessem decidido reclamar o que era seu. A cidade começou a ser engolida. As muralhas de pedra, que haviam protegido Zarates por gerações, começaram a desmoronar sob a força incontrolável das águas. As casas de barro e pedra foram arrastadas como se fossem feitas de papel, e as ruas, antes cheias de vida, foram transformadas em rios turvos que corriam sem controle. A destruição foi implacável. As pessoas corriam desesperadas, mas não havia para onde fugir. As águas subiam rapidamente, e até mesmo os pontos mais altos da cidade começaram a ser engolfados. As torres do palácio, símbolos da opulência do soberano Karun al-Matuque, balançavam sob a pressão incessante do dilúvio, até que, finalmente, cederam. O grande palácio, com suas torres douradas e suas muralhas de mármore, foi varrido do mapa, afundando nas águas furiosas junto com os tesouros que abrigava. Os gritos de desespero foram abafados pelo som ensurdecedor das águas. O rugido do dilúvio, ecoando como o trovão de uma guerra celestial, engoliu a cidade e todos os seus habitantes. Não havia clemência. O Tribunal de Ética dos Gênios havia decidido que Zarates, com suas rebeliões, suas traições e suas corrupções, não merecia mais existir. A cidade seria varrida do mapa, como um castigo exemplar para todos que ousassem desafiar o equilíbrio imposto pelas forças superiores. No coração da tempestade, Zafar, o gênio que havia tentado tanto libertar o povo, estava de joelhos, impotente diante da fúria desencadeada. Ele, que havia moldado rios, manipulado ventos e influenciado mentes, agora assistia à sua criação ser destruída pelas mesmas forças que outrora controlara. O conselho havia falado, e Zafar, em sua rebelião, nada podia fazer para salvar a cidade que uma vez amara. E então, tudo terminou. Em poucas horas, onde antes existia a gloriosa cidade de Zarates, restava apenas um vasto lago, sombrio e profundo. As águas ainda giravam lentamente, como um remanescente da fúria que havia se abatido sobre o local. O silêncio voltou a reinar no deserto, mas não o silêncio da paz, era o silêncio da devastação. Zarates não existia mais. Zafar, ainda em prantos e completamente desnorteado, foi levado à força até a imponente presença de Grom, o implacável presidente do Conselho do Tribunal de Ética dos Gênios. Seus soluços eram incontroláveis, e sua mente não conseguia compreender o que havia acabado de acontecer. A imagem da cidade de Zarates, afundada e devastada pelas águas, ainda estava viva em sua memória, e o peso da culpa e da dor o sufocava. Diante de Grom, Zafar mal conseguia se manter de pé. Sua voz, trêmula e entrecortada pelos soluços, finalmente conseguiu formar uma pergunta que carregava toda a angústia de sua alma. Por que Zarates foi destruída? Grom, imóvel como uma estátua de poder absoluto, observava Zafar com uma expressão vazia, sem traços de compaixão ou hesitação. Ele era a própria personificação da autoridade, e sua resposta, quando veio, foi tão fria quanto esperada. Ele não ofereceu explicações complexas, nem justificativas longas. Simplesmente disse, com a voz firme e distante, porque nós podemos. A resposta era curta, direta, desprovida de qualquer emoção. Era a afirmação crua do poder absoluto que os gênios do conselho detinham sobre o mundo dos mortais. Não havia espaço para arrependimento ou piedade no julgamento de Grom. Para ele, Zarates era apenas uma peça a ser removida do grande tabuleiro do cosmos. Zafar, diante daquela resposta brutal, sentiu o chão desaparecer sob seus pés. A realidade era esmagadora. O destino de Zarates, o destino de tantos, estava nas mãos de um poder que não precisava se justificar. E naquele momento, Zafar compreendeu a verdade amarga. Ele era impotente diante da força implacável de Grom e do Conselho.
Grom, com sua postura imponente e olhar distante, manteve-se firme enquanto observava Zafar aos seus pés, dilacerado pela perda e pela dúvida. O silêncio que se seguiu após sua resposta inicial parecia se estender por um longo momento, enquanto Zafar, ainda lutando para controlar seus soluços, tentava processar o que tinha ocorrido. Eram pessoas, milhares de vidas, dizia ele. Finalmente, com um suspiro que parecia mais uma formalidade do que uma expressão de cansaço, Grom falou novamente. Sua voz, carregada de autoridade absoluta, ecoou pela sala. Eu não tenho a mínima necessidade de lhe dar qualquer explicação, Zafar, começou, com o tom frio e controlado que lhe era característico. Nenhum de nós, aqui no Conselho, está sujeito a responder às questões dos que desafiam nossa ordem. Fazemos o que é necessário, e isso deve ser o suficiente para qualquer ser, mortal ou imortal, compreender. Ele fez uma pausa, como se estivesse deliberando sobre a importância de suas próximas palavras. Seu olhar penetrou Zafar, como se estivesse pesando suas emoções e julgando sua condição. Mas, considerando o contexto em que estamos agora, continuou Grom, com uma leve inflexão de desdém, abrirei uma exceção. Não por você, mas para que compreenda de uma vez por todas o que aconteceu. Zafar, ainda no chão, ergueu sua cabeça com dificuldade, tentando reunir forças para encarar Grom. Seus olhos buscavam, com desesperança, os de seu antigo juiz. Os olhos de Grom eram um abismo insondáveis, duas fendas douradas que pareciam refletir um brilho próprio, sem origem, como se guardassem dentro de si o poder e a eternidade do cosmos. Não havia compaixão neles, apenas uma luz fria e distante, uma força impassível que julgava sem hesitação e sem emoção. Enquanto Zafar tentava processar o peso daquela revelação, Grom começou a caminhar lentamente pelo ambiente. A sala onde o Conselho dos Gênios se reunia era vasta e imponente, com tetos altos que pareciam desaparecer nas sombras. As paredes eram feitas de uma pedra escura e suave ao toque, gravadas com símbolos antigos que pulsavam levemente com uma luz etérea, sugerindo a presença de um poder que transcendia o tempo. O silêncio ali era quase absoluto, quebrado apenas pelo som dos passos calculados de Grom, que ecoavam levemente pelo chão de mármore frio. Em seu caminhar firme, Grom parou diante de uma prateleira imensa que percorria toda a extensão de uma das paredes da sala. Era uma estrutura monumental, de madeira escura e desgastada pelo tempo, porém meticulosamente mantida. As prateleiras estavam alinhadas com centenas de garrafas, todas idênticas em forma, mas distintas pelo brilho sutil e as auras que emanavam de dentro delas. Cada uma continha um gênio rebelde aprisionado, suas essências confinadas após tentarem desafiar a ordem imposta pelo Conselho. Grom passou os dedos por uma das garrafas, observando-a com um olhar indiferente, antes de voltar-se para Zafar. Ali, disse ele, com um aceno vago em direção à prateleira, você passou longos 6.000 anos. Aprisionado. Silenciado. Tiramos sua garrafa daqui, continuou Grom, apontando para o vazio na prateleira onde antes repousava a prisão de Zafar, e a colocamos ao lado de um homem já corrompido. O tom de sua voz carregava um peso histórico, como se todo o ciclo de manipulação já estivesse determinado desde o início. Aran, ele disse o nome com desdém, não era um homem íntegro ou puro, Zafar. Você o encontrou e viu nele uma oportunidade, mas ele já estava quebrado, perdido em sua própria fraqueza.